Hoje a gente vai tratar de um assunto que todo mundo carrega, mas poucas pessoas têm coragem de encarar. Carl Jung dava o nome de sombra, aquela parte que você escondeu, que você negou, que você tentou apagar, mas ela continua lá, oculta. E meu convidado dedica a vida ajudando pessoas a encarar ela de frente. Ele é psicólogo clínico, a abordagem em psicanálise e psicologia analítica. Ele está cursando pós-graduação em neurociência. Ele tem mais de 446 publicações levando saúde mental para quem não sabia que precisava. Ele é palestrante. Eu sou o Reinaldo e esse é o Faz Sentido Podcast. É um espaço dedicado para falar sobre corpo, mente, espírito e empreendedorismo na vida real. E hoje eu trago aqui novamente Robson Moreira. Seja muito bem-vindo. Para começar, quem é o Robson para além da psicologia? Boa noite. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, essa pergunta aí é muito ampla, cara. Nós somos muitas coisas além da nossa dessa máscara da profissão, né. Mas além, né, de ser um psicólogo clínico, de dar palestras e tudo mais, fazer vídeos, né, pra rede social, eu sou uma pessoa normal, igual todo mundo, gosto de praticar atividade física, sou bem regrado à atividade física, corrida, gosto de assistir filmes. Gosto muito de ler, embora a maioria das minhas leituras tá voltada para psicologia. Mas enfim, não tem nada discrepante por ser psicólogo, né, mas é interessante essa pergunta, porque tem pessoas que acham que o psicólogo ele tá numa posição de guru, de de dono do saber, que é calmo pra caramba, e não é bem assim. Tem dias que a gente tá nervoso, tem dia que a gente perde a paciência. Enfim, mas claro, quando a gente tá trabalhando, o foco é a outra pessoa e não a gente, né. Então, você pratica musculação com regularidade. Aham. E qual que é o paralelo que você traz da musculação com a sua profissão? E se de certa forma ela serve para você também como uma terapia, né? Uhum. Porque eu creio eu que você deve pegar casos diários, pesados Sim. e qual que é a sua relação com a musculação e que ela ajuda você? Ó, a atividade física em si, né, eu pratico hoje é corrida e musculação, é o que me ajuda, eh, estar bem na hora que eu vou atender, né, porque o atendimento clínico, né, ele é psicologicamente cansativo, porque você fica ali, às vezes você tá atendendo 8 pessoas no dia, 10, depende, né, da demanda. E é uma tensão que não é, assim, uma conversa, quando você tá conversando com pessoas que você conhecidas, que é aquela conversa, assim, que a pessoa fala dela, depois você vai e você fala de você, né, que a Sim. maioria das conversas é assim, né, a Aham. pessoa fala dela, na hora que ela para, aí a outra começa a falar dela Aham. mesmo. Ali não, ali a gente é voltado totalmente pro nosso paciente, então é uma concentração muito grande, a Aham. gente tem e ali a gente tá ouvindo o não dito, a gente tá ouvindo o que ele não quer falar, a gente tá ouvindo, às vezes, os movimentos dele, as falas deles, que é onde tá os problemas, né, os sintomas dele, as crenças, Uhum. enfim, tudo isso. Então, para ficar assim, é muito desgastante. E se a gente não tiver um lugar pra gente se cuidar, e lógico, eu também faço minha terapia, né, mas assim, no dia a dia, a atividade física ajuda muito. Por quê? Porque na atividade física é onde libera várias substâncias químicas de bem-estar e tudo mais, que ajuda na nossa concentração, na hora do atendimento, né. Até mesmo a gente fica muito tempo sentado. E muitos psicólogos, começam a reclamar com o tempo que vai atendendo, dor na coluna, dor no pescoço, né. Uhum. Se você vai conversar com um psicólogo que tem mais que 10 anos, assim, como psicólogo clínico, quase todos eles têm algumas dores, por ficar muito tempo sentado. Então, a atividade física é importantíssimo para isso, porque quando a gente faz atividade física, a gente coloca o corpo em movimento. E aí ajuda, né, compensa esse tempo todo que a gente fica sentado, né. Então enfim, o esporte é fundamental para mim. E agora vamos falar sobre a psicologia. Aham. Em qual momento ela entrou na sua vida? Que momento, Sim. assim, que ela te ajudou? Aham. E por que ela virou a sua profissão? Bom, essa é uma história bem interessante, porque, na minha adolescência eu tinha uma enorme baixa autoestima. Uhum. E começou a ir agravando, começou a ir agravando, e aí eu fui entrando nesse looping de baixa autoestima, ao ponto de algumas vezes não conseguir sair de casa, não conseguir sair com meus amigos chamavam eu pra sair, eu não saía, ficava em casa.
ficava hoje, né, a gente entende que eu estava começando a ter pensamentos obsessivos compulsivos, né, Uhum, e aí eu entrava num looping desses tipos de pensamento, e eu acabei que bloqueando a minha vida, né. Na minha adolescência eu conseguia eu jogava uma bola, brincava e tudo mais, mas só que eu tinha uma sensação, e sentimentos muito, melancólicos com a vida, uhum, né, e tinha por ter baixa autoestima, tinha muito negócio de comparação, numa época que nem existia rede social, mas eu tinha isso e me crucificava demais, né, uhum, me mutilava demais. Então começou assim, aí comecei a não querer mais ficar saindo, começou eu lembro que a única eu acho que a atividade física é muito importante pra mim, que a única coisa que eu conseguia fazer era jogar futebol. Era jogar futebol. A única coisa que eu conseguia sair de mim, que me dava paz. Tirando isso, sempre vi uns pensamentos melancólicos, sempre vi um um pessimismo da vida. uhum, E aí chegou um ponto que começou a ficar meio que grave, né, que uhum, daí até a minha mãe, pessoas da família começou a ver isso, né, eu ficava muito tempo em casa, muito tempo no quarto, e aí falou, né: "Por que você não procura uhum. um psicólogo e tudo mais?" E eu s a gente, cara, naquela época, se hoje ainda tem algumas pessoas que têm Resistência. preconceito e resistência a fazer, psicoterapia, na época que eu comecei, que já faz mais que, sei lá, de 15 anos, sei lá, Uhum, era mais ainda, né. Eu lembro que eu tinha na minha primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha vergonha de ir, e na hora que eu chegava lá, eu tinha vergonha de alguém me ver lá, uhum. na sala, né. E então, assim, daí eu comecei por causa disso, eu fui sem saber de nada e aí foi a virada. Foi aí que começou. Daí eu comecei a fazer e tudo mais, e eu comecei a ver o quanto não, claro que não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, Sim. mas o quanto comecei a sair daquele lugar de dor que eu vivia, né. Então, assim, hoje você tá nesse lugar de profissional, mas naquele momento lá, quando você começou a conta não fechar, creio eu que você deve ter, antes de ter procurado um psicólogo, você deve ter procurado outros meios para tentar lidar com isso. Uhum. Normalmente a pessoa busca religião, certo? É. E no caso seu, assim, Uhum. em que momento e a sua resistência, ela, tipo assim, ela deu lugar para você buscar um profissional de verdade? Olha, isso aí é interessante, né, porque eu lembro também que na minha adolescência eu era praticante de uma religião, e mesmo assim, tipo, a religião é muito importante na vida das pessoas, né. No caso, eu acredito que a espiritualidade, né, a espiritualidade é muito importante na vida de cada pessoa. Só que, quando a gente fala da psique humana, cara, são coisas, assim, muito individuais, muito dela, muito de como, assim, a gente, sai muito desse metafísico, porque, assim, as questões que a pessoa fica adoecida são questões sociais, são questões do ambiente, do dia a dia. Então, às vezes, você mesmo praticando uma religião e tudo mais, só que não, às vezes não liga com o que é o seu sofrimento, e a maioria dos Uhum. sofrimentos humanos são coisas, assim, que é do dia a dia, Sim. baixa autoestima, comparações, eh, briga de relacionamento, é coisa que você tá vivendo com uma outra pessoa, é coisa que você tá vivendo, assim, que você sente na hora. Então a oração é importante, espiritualidade é importante, mas tem hora que você tem que entender esse mecanismo seu. Uhum. E assim, pô, eu adolescente ainda, nossa, eu ia na religião, tudo mais, dava uma sensação de alívio e tudo mais, mas não preenchia, É. não me explicava a minha dor, não explicava Aham. o porquê eu pensava daquele jeito, Sim. entendeu. E aí, é aí que estava, eu ia lá, daí mesmo assim não dava liga, era bom, mas não conseguia entender o porquê eu pensava como eu Sim. pensava. E aí foi assim, na verdade, o que quebrou minha resistência foi acho que a minha mãe, ver minha mãe triste, né, Aham. minha mãe muito mal, Aham. por eu estar mal. Sim. E aí eu falei: "Não, Buscar ajuda. eu vou ir buscar ajuda". É porque assim, né, até creio eu que deve ter tido na sua cabeça até um auto-julgamento, né, em relação a: "Não, mas não posso estar pensando assim, eu não posso me colocar nesse lugar achando que a culpa poderia ser até sua", Hum. né, porque você falou, né, você vai naquele momento ali buscar espiritualidade, aquele momento preenche, e depois você volta e as coisas volta a vida volta ao normal, Isso. né. E aí creio eu que porque eu já, assim, já tive relatos de muitas pessoas que se Aham, culpam, né, aham. as pessoas acabam se culpando. E assim, isso acontece, Espera aí, é espera aí, espera aí. hã. Deu ruim, André?
Pode começar? Então, Robinho, falando sobre religião, né, naquele primeiro momento você não tinha ferramentas, né, Uhum, você não tinha conhecimento da psicologia. E você falou, assim, que você ia durante ali a momento ali de uhum, espiritualidade, que ele te completava, e quando você voltava pra casa a vida voltava ao normal, né. uhum, Eh, e aí assim, creio eu que você acabava até se culpando nesse uhum, sentido. uhum. Como que foi essa transição, assim? E o que você pode deixar para as pessoas também que o celular. Hum, Então, Robinho, pegando esse gancho sobre a você falou, né, que naquele primeiro momento lá, você buscava religião, você não tinha as ferramentas que você tem hoje, né, que hoje você estudou e tudo mais. E você me falou que você ia durante aquele momento ali de adoração ali, de espiritualidade, você saía dali daí preenchido e chegava em casa, as coisas voltavam a estaca zero. Creio eu que você até acabava até se culpando, sei lá, pouca uhum. fé. O que você pode dizer em relação a isso? Creio eu que tem pessoas que passam por isso, né, que acha que a crise é porque tem pouca fé. Sim, exatamente. E, assim, quando a gente tá com um pensamento, né, melancólico, quando a gente tá num viés já quase depressivo, os pensamentos pessimistas, eles eles aumentam demais. E justamente por ter pensamentos pessimistas, vem tudo, vem Uhum. culpa, vem, se sentir um nada. Então é bem complexo, então é normal acontecer isso. A pessoa vai na religião, faz sua oração e tudo mais, e depois começa a vir esses pensamentos de novo. Aí fica aquela: "Pô, tá tudo bem comigo, eu sou ingrato assim, sabe. Nossa, eu Uhum. tenho um corpo perfeito e eu fico reclamando da vida". Todo esse Aham. viés. Só que isso daí, o que que é? Esse pensamento começa a ficar vindo, são crenças, são coisas muito no passado que faz ele ter esse tipo de pensamentos, né. Mas também aí já afeta a química, né, a química, os neurotransmissores. Quando a pessoa tá ou com uma depressão, a química já não tá atuando legal no Uhum. na nas suas sinapses, então Uhum. vai ficar vindo esses pensamentos. Não é à toa que a pessoa que tem pensamento obsessivo compulsivo, ela é religiosa, tudo, vai, mas daqui a pouco fica vindo de novo, porque entra nessa questão química também, Sim, sabe. Então, é exatamente o que acontecia comigo, eu ia lá, né, ficava bem, mas depois daqui a pouco começava a vir esses pensamentos de novo. Então é aí que é o importante numa psicoterapia, né, que dali você começa a entender esse sim, funcionamento, né, porque até então, quando você não tem conhecimento dessas coisas e outra coisa também, quantas coisas na psicoterapia, as pessoas vêm com umas crenças, assim, umas coisas: "Não, não posso pensar desse jeito, sim, não posso", imagino. e não sei o que, "Não, isso é errado", e é isso que rebenta a pessoa, ele nem querer chegar em contato com isso, entendeu. Então assim, através aí de uma psicoterapia que daí eu vou falando da minha pessoa mesmo, Uhum. sabe, das minhas coisas, daquilo que e tem alguém ali que tá me ouvindo, né, cara, porque também a oração é um momento muito de meditação mesmo, né, porque, cara, é difícil você escutar, né, Sim, beleza, ó, aqui eu tô falando da minha experiência de vida, eu nunca escutei alguém falando alguma coisa comigo, sim, né, e eu acredito que muitas pessoas não escutam também. sim, A oração é através da fé, né, da fé, aquele momento de relaxar, ou acontecimentos que acontecem, né, porque eu acredito que Deus ele se manifesta nas pessoas, sim, né. Então, assim, quando você tá num lugar que você pode falar e tem uma escuta e alguém falando, tem muita mudança, isso aí sim. muda muito a perspectiva de como a pessoa se vê também, sabe. E em que momento, assim, você escolheu essa profissão? Creio eu que Uhum, você veio, né, você eu te conheço, você trabalhou em uhum, empresa e tudo é. mais, e em algum momento quando você decidiu, escolher essa profissão, tinha alguma outra em paralelo que você ficou em dúvida em qual escolher? Olha, na verdade, assim, meu sonho era ser jogador de futebol, né, sonho não, eu fui condicionado a ser jogador de futebol. Só que, enfim, devido a essa baixa autoestima que eu tinha, né, todos esses pensamentos, chegou um momento que começou também a afetar no meu lado profissional, no meu lado do esporte, Sim, que eu jogava bola, aí ser pessimista, ter baixa estima, isso aí começou a afetar também no meu na minha produtividade no futebol. desempenho. E aí eu quis parar com 16 anos, eu acho, eu estava querendo parar, muitos amigos meus que jogavam comigo falavam: "Cara, continua, você joga bem, meu, você vai parar cedo assim". Mas só que é que eu falo, cara, a nossa psique nos destrói, se a gente não saber lidar com ela. Não sei se viraria jogador ou não, mas eu parei cedo, assim, com Sim. 16, e eu tinha oportunidade, né, enfim. Mas eu quis Uhum. parar e beleza.
Só que daí com o tempo eu comecei a estudar, né, fiz curso, um monte de curso de a parte da para entrar em empresa, A né, parte técnica? parte técnica, mecânica, eletrônica, AutoCAD, todas essas coisas. Sim. E aí beleza, daí eu comecei, né, na época, daí eu comecei a fazer psicoterapia. E eu lembro quando eu fazia psicoterapia, né, aí uma das coisas que a minha terapeuta falava pra mim, minha psicóloga, ela falava isso eu já com uns 2 anos já, ah, no Uhum, processo terapêutico, né. Ela falava pra mim: "Robson, você já pensou em ser psicólogo?", uhum. né. E eu falava assim: "Meu, eu não", porque assim, eu não tinha referência nenhuma. Sim. Ninguém da minha família era psicólogo, naquela época também não se falava muito assim, Aham. sabe. E eu falei: "Putz, pior que eu não tenho". Daí ela falou: "Não, porque você tem uma escuta, você tem Uhum, uma maturidade nos seus pensamentos", pá, falava todas aquelas coisas. Eu ficava meio assim, né. uhum. E eu sempre, querendo ou não, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, né, de fazer essas de estar inteirado das coisas, ao conhecimento. E dando continuidade, né, no processo de terapia, aí uma vez ela falou de novo: "Ó, não, daí eu queria fazer a faculdade, queria Certo. começar uma faculdade, mas não sabia o que fazer. Que ingressar. Aí eu lembro que eu: "Puta, mano, não, eu vou começar a estudar porque eu não quero ficar parado não, né". Uhum, E aí, de novo, né, a minha psicóloga comentou comigo e falou: "Cara, você já fez orientação vocacional?". Tem pessoas que falam que é teste vocacional, uhum, né. E o engraçado é que hoje eu aplico isso, hoje eu uhum, faço essa orientação vocacional. Falei: "Não, né, então, ó, faz com uma", daí é uma outra profissional, tipo assim, não era a minha psicóloga, era hum. uma outra psicóloga, né, que a gente faz essa orientação vocacional, que também nem acho que nem dá pra ser o mesmo a mesma pessoa que faz sua terapia, porque querendo ou não ela já fica enviesada, né, Certo. então por isso tem que vir com outra pessoa neutra mesmo. Aí eu fui, falei: "Não, tá bom, vou fazer". Aí fui numa outra psicóloga, fiz a orientação vocacional, e aí na hora que saiu o resultado, ela falou assim pra mim: "Ó, tua área é humanas, não é exata". Uhum, Né, daí eu já fiquei: "Caramba", né, fiz um monte de cursos aí voltado a exatas. Aí beleza, aí ela falou assim, né, porque a orientação vocacional, como é que ela é? Depois que você faz lá todo o levantamento lá de perguntas, faz análise, faz os testes e tudo mais, vem o seu perfil psicológico, hum. né, vem ver o perfil psicológico seu, e através desse perfil psicológico que você tem, dá pra encaixar não, ele encaixa em algumas profissões aí do nosso dia a dia. Uhum. Então as profissões que encaixam com o seu perfil Sim, psicológico. E aí a gente, no final, sempre dá umas 4, 5, 6 ou 7 profissões sim, que se você fizer essa profissão, você vai se dar bem. Não vou sim. falar que é sucesso garantido, mas que tem, muita Encaixa mais ligação com o seu perfil aqui. psicológico e a maneira que você é, que você vê o mundo, né. Sim. Aí beleza, daí ela falou assim: "Ó, se você quiser fazer nutrição, encaixa no seu perfil. Se você quiser ser assistente social, encaixa no seu perfil. Fisioterapia", enfim, daí ela falou assim: "Mas o que mais tem relevância é a psicologia Uhum. e a psiquiatria". Sim. Falei: "Caraca, mano, 2 psicólogas já falando que eu tenho esse viés pra ser psicólogo". Uhum. Aí eu fiz, aí eu comecei. Até porque, assim, né, pra ser psicólogo, creio eu, pra Uhum. conseguir ter um pouco de profundidade, eu acho que a pessoa tem que ter passado pela trincheira, né, vamos dizer É. assim. Porque por mais que você pega a parte literal, né, Aham. você estuda tudo, você vê conceitos, mas essa parte de empatia, eu acho que a pessoa consegue ter mais quando ela passou por aquilo, né. Então como se ela tivesse aquele lugar de fala. Uhum. Então, eu acho para ter essa profundidade de ser um Uhum. psicólogo, eu acho até um propósito, né, às vezes no primeiro momento a pessoa sofreu, mas esse sofrimento que você teve na vida, hoje ele é um propósito para você ajudar pessoas, né. Através do seu sofrimento você consegue ter Uhum. um olhar, consegue ter um trato, e, né, e o que era, vamos dizer assim, o que machucou você lá atrás, hoje virou uma profissão e ajuda pessoas, né. Uhum. Agora pegando esse gancho, assim, você cuida de adolescentes, se você cuida de adultos, de idosos, qual dessas pessoas, assim, que mais surpreende mais? Qual o público que te surpreende mais? Olha, não é questão de surpreender, é questão que são demandas diferentes, né, cada um na sua Uhum, devido à sua idade tá na igual o Freud fala, assim, que para cada época existe o seu sintoma, né. E também na nossa idade também, também, né. cada tempo que a gente está na nossa vida tem os nossos sintomas, nossas preocupações e anseios. Então assim, não tem uma surpresa, assim, mas algo interessante que vem acontecendo,
que tá vindo agora muitas pessoas, tipo, 60 anos mais, 60 sabe. mais. E antes, né, assim, era meio que mais voltado para adolescentes, né, adultos, né, nos seus 30 e pouco, 40, Já te e conto. hoje tá aumentando essa Aham. essa demanda de pessoas já chegando idosos já, né. E aí com as suas questões, né, porque hoje, né, o idoso, você pega num passado, 60 anos a pessoa já estava entregue, né, Sim, e hoje 60 anos a pessoa tá. tá inteiraça, Sim. tá, às vezes, começando relacionamentos, entendeu. Então, Uhum. assim, é uma outra perspectiva, um outro olhar, né. Então Uhum. com isso também vem as preocupações, as suas comparações, né, porque é uma demanda, ele tá numa idade avançada, mas ele tá com muita vida ainda. Sim, Então entra num conflito isso daí sim. também. Então, eu vejo que tá vindo muita procura, assim, agora também, de pessoas mais velhas, assim. É, até assim, você falou, né, cada época um sintoma, Pra cada época existe seu sintoma. e você vê que mudou mesmo, né, a Uhum. gente que frequenta academia, né, Então. esse público não a gente não Uhum. via, né, esse Sim. público mais 50 era difícil de Aham. ver, né, e Uhum. hoje em dia é uma realidade. Então, assim, parece que essas pessoas no passado, vamos dizer assim, entregava os pontos, né, É. "Ah, a vida vai acabar", hoje não, hoje você vê que as pessoas estão buscando vida mesmo, né. Aham. E agora vamos falar sobre Jung, sobre Uhum. sombra. Sim. Fala numa linguagem mais comum, assim, Uhum. o que significa isso na prática e no dia a dia, o Tá. conceito de sombra. Ó, sombra, né, que é um conceito do Jung, o que é, né? A sombra para Jung é tudo aquilo que durante a sua vida você teve que esconder e negligenciar, sabe. Mas isso começa lá enquanto a gente é bem criancinha, sabe. Uhum, Quando o pai e a mãe falam: "Não pode fazer isso", às vezes você lá criancinha lá, você é espontâneo com alguma coisa e seu pai ou sua mãe te reprime: "Não faz isso, isso é feio", sabe. Também com o decorrer na escola também, a questão de moralidade, não pode fazer isso, isso é errado, isso não é certo, a própria religião, isso é pecado, você não certo. pode pensar assim. Tudo isso não vai embora na hora que a pessoa fala que não pode. Uhum. Pelo contrário, fica tudo na gente. Registrado em algum Fica lugar. registrado, por quê? Porque a gente não faz coisa por acaso. Se a gente Sim, tem os pensamentos que a gente tem, é porque é o nosso instinto, sim. sabe. O instinto humano, ele não vai obedecer à moralidade. O instinto humano é igual eu falo, o desejo, né, o desejo quer desejar. Pra Uhum, psicanálise, né, que fala muito sobre o desejo ele não tem, assim, uma ética de moralidade, ele só quer desejar. uhum. Entendeu? Então vem tudo, vem todos esses instintos. E aí a sociedade, né, pra gente viver em sociedade, com a sua cultura, com seus certos e errados, pra gente se encaixar na sociedade, na onde a gente tá, a gente tem que reprimir muita coisa. E essas repressões vão indo pra nossa sombra. É Sim, isso que vai virando a nossa sombra. E o complicado, assim, de ter isso é que muitas vezes fica muito num campo inconsciente, certo. reprimido, e essa sombra se manifesta de Aham. outras formas, né. E só pra desmistificar, Aham. sombra é diferente de trevas, né, porque muitas pessoas acham que sombra só é Isso. coisa ruim. Uhum. Na verdade, sombra ela tem um potencial oposto, certo? Isso. Virtuoso. É. A sombra, ela tem um potencial de virar luz, Então, correto? isso, exatamente. Até um ponto interessante, né, que tem muitas pessoas que confundem, né, desse conceito de Jung de sombra, que achar quando a gente fala sombra, é só essas coisas Ah, erradas, das ruins, pecaminosas e coisas tudo do mais. mal. Pelo contrário, também pode ter muitas potencialidades na Aham. sombra. Um exemplo simples desse, é uma pessoa que ela tem um viés de extroversão, sabe, de gostar de falar, Uhum, de ser espontâneo, uhum. conversar com as pessoas, tudo, e devido a algum evento na vida dele traumático, alguma coisa assim, ele reprimiu essa espontaneidade dele, e ele acaba virando uma pessoa extremamente antissocial, Hum, extremamente tímida, extremamente hum. vergonhosa, mas ela não é isso. Entendeu? É porque foi a sua espontaneidade foi reprimida na sombra por causa de limitações que Sim, colocaram para ela. Então, talvez uma pessoa totalmente tímida, ela pode ter um potencial enorme de ser isso é extrovertido, divertido. entende? E aí você consegue perceber isso, vamos dizer assim, ela reprimiu isso, né, pra se Uhum. proteger, vamos Uhum. colocar Sim, assim. sim. E aí quando a pessoa às vezes faz o uso de bebida alcoólica, o Ah. córtex pré-frontal, que é a trava moral, ela vai embora, Uhum. já aciona mais aquela parte instintiva, límbica ali, e ali você vê, né, fala: "Pô, cara, a pessoa quando ela tá sóbria, ela é poucas ideias, poucos Uhum. amigos",
E aí quando altera um pouquinho, abraça, Uhum. beija, brinca com todo mundo. Tá falando muito da sombra, né. Exatamente. A bebida, né, a droga em si, ela quebra isso, né. Ela quebra esse pudor moral e tudo Uhum, mais. Então, é igual eu falo, né, quando as pessoas bebem, né, aí há 2 questões. Quando a pessoa bebe, ela fala: "Nossa, cara, eu bebi, nossa, eu fico totalmente mais de boa, mais". E ela é isso, aham, entendeu? Ela é isso que ela quando ela bebe. Só que daí, de novo, por ser tão reprimido, quando a pessoa bebe, estoura. Por isso que ela faz além, uhum. sabe? Ela começa a ser extrovertida, mas extrovertida até É demais, demais ao extremo. você entendeu? Aí começa a dar problema em algum lugar, faz algumas cagadas, enfim. E aí tem aquelas pessoas que bebem e não lembram. Causa o terror e fala: "Cara, eu não lembro de nada". Depois o outro fala daí eu fico assim: "Puta, o que que eu fiz, cara?". Aham. Essas daí, a sombra ainda tá mais Reprimida inconsciente ainda. ainda, Aham. você entendeu? Porque ela consegue se manifestar na hora do álcool, e depois ela já vai de novo lá pra sombra e ela não lembra. Então, assim, que é intrínseco dentro dela isso daí, né. Então, sombra, não sei se devido à sombra a pessoa cria um personagem, né, até mesmo Uhum, pra ser aceito em sociedade, assim, ela é uhum, reprimida por alguma coisa, aquilo acaba virando um personagem, né, você falou assim, a pessoa acaba ficando uma pessoa, introvertida. uhum, E quando essa máscara começa a virar problema, se é algo nela que é reprimido, tá na sombra, uhum. ela vira um personagem, e esse personagem começa a virar um problema na vida dela, Pergunta entendeu? Tipo, pergunta longa. Volta aí porque você colocou 2. 2 lados, né. Você colocou o conceito já É de que eu ia falar outra pergunta. Ô Robson, sobre a sombra, é um conceito, né, e creio eu que se não tiver noção da como funciona mesmo na teoria disso aí, acho que fica um pouco mais complexo de conseguir integrar. uhum. Uma pessoa sozinha, sem a ajuda de um terapeuta, ela consegue identificar suas sombras e integrar suas sombras? Olha, eh, de certa forma, por exemplo, livros, né, autoconhecimento, eh, própria espiritualidade, algumas coisas assim, ajuda a pessoa, se conhecer um pouco mais, Uhum, sabe. Mas, quando se fala de sombra, cara, sombra é algo muito inconsciente, entendeu. E então, a pessoa ela não consegue enxergar essas sombras nela, porque uhum. justamente ela tá tão inconsciente, tão assim, reprimida que não consegue vir, ela não aceita nem o que é. Sim. Você entende? Por exemplo, a sombra, uma pessoa que tem, deixa eu ver, ela ela não consegue falar em público. Ela não consegue falar em público, e quando ela vê alguém falando em público, ela fica com raiva, ela fica: "Nossa, aquela pessoa se acha, nossa, Sim. olha que pessoa metida, ó, convencida". E ela, no fundo, pode ter uma sombra de ter essa vontade de ser isso, só que por várias coisas que aconteceu na vida dela, ela reprimiu de um jeito, Uhum. que ela não consegue fazer. Então, daí ela vai e transfere isso para outras pessoas, critica e tudo Uhum. mais. Se você for falar com ela vai falar que não. Fala: Uhum. "Não, tem nada a ver, eu não falo porque eu não acho idiota isso. Acho Sim, idiota uma pessoa ficar se expondo assim". sim. Coisa mais ridícula, entendeu? Então, assim, aí é muito difícil a pessoa ver. Então, numa psicoterapia, o psicólogo consegue observar esses movimentos, que a Uhum. sombra que tá na sombra, esses conteúdos que estão na sombra. Um exemplo interessante disso daí, por exemplo, é um médico, um cirurgião top pra caramba, o cara mais top aí, ele não consegue fazer uma cirurgia nele mesmo, Sim, entendeu? Ele precisa de um outro médico pra fazer a cirurgia pra ele. entendi. Você entendeu? É mais ou Aham. menos assim. É porque, assim, é difícil, né, a pessoa reconhecer, né. Uhum. Lógico que se a pessoa tá num processo, né, com mais tempo de autoconhecimento, às vezes a pessoa começa a ganhar um pouco de maturidade, né, que fala assim: Uhum. "Quando incomoda muito em mim, fala mais de mim do que da pessoa". Sim, aham. Mas até chegar nesse ponto é um processo, né, é Uhum, ter um processo. E o ponto no set terapêutico, assim, que você consegue descobrir ou perceber uhum. aonde tá a sombra da pessoa são os excessos? Aí são Os várias excessos denuncia? também excesso, por exemplo, a fala, né, a repetição, a pessoa Uhum, traz sempre a mesma não a mesma história, não o mesmo uhum. mas algumas palavras, né, Sim. na
o Lacan, né, ele Sim, fala assim que o inconsciente é formado pela linguagem, né. certo. Então o que a pessoa fala, repete muito, o que ela fala, às vezes, o que ela fala e como ela se move, como o corpo expressa, tudo isso daí a gente consegue identificar algo que é de um lugar de sombra, de repressão, sabe, que ela não consegue falar dela. E aí o interessante da psicoterapia é isso, né, a gente ouvir a pessoa e ela se ouvir. Então às vezes a gente entra com uma outra pergunta, daí faz ela: "Putz, verdade, né", sabe aquelas coisas assim? Aham. Então, e a gente não Esse percebe sozinho, sabe, sim, enxergando esse fazer isso. é os insights, né. Isso. E assim, outra coisa, você como profissional ali, você percebe, mas assim, no primeiro momento você não pode apontar, né, você tem que só direcionar para essa pessoa ter essa percepção que está nela. Porque se você um exemplo, você fazer a abordagem e apontar para ela que tá ali, talvez não talvez ali ela vai negar, mas Uhum. quando parte dela identificar: "Nossa, isso faz sentido, É, isso acontece comigo". Então assim, o processo terapêutico faz isso, né, faz a isso. pessoa, ela mesmo, Aham. colocar para fora as suas verdades através da fala, né. Isso, Por isso que é a cura na fala, né. exatamente. E é interessante, né, e aí a importância do profissional, que a gente às vezes tá vendo, assim, o que tá acontecendo com a pessoa e tudo mais, só que às vezes a pessoa não tá preparada pra ouvir aquilo. Às vezes ela pode ouvir aquilo como uma ameaça, sabe, Sim, como às vezes ela tá tão na resistência, se eu for falar eu vou ser mais uma pessoa que vai aumentar mais a resistência dela ainda. Então, assim, a gente tem que ter o feeling também pra entender o momento de estar pontuando isso. sim. Claro, assim, que a gente é psicólogo, mas a gente é humano, né, e Sim. às vezes a gente pode ter uma interpretação que acha que tá na hora de Aham. falar e não é, mas, assim, por isso que é muito importante a gente estar se embasando com a teoria, sabe, estudando bastante, lendo bastante, tendo essa deixar o nosso ego bem quietinho Aham. e ficar ali bem focado no outro, para conseguir captar essas coisas para poder estar trazendo pra pessoa, né. E assim, você é profissional, você Hum, faz terapia também, sim. mas você tem alguma pessoas em paralelo, como se fosse um mentor, assim, que para casos mais complexos, assim, que você quiser resolver, você tem uma pessoa que você pode recorrer para ajudar nesse sentido? Então, na psicologia, na psicologia clínica, né, a gente fala assim que, a gente fala não, existe a supervisão. O que que é Sim. a supervisão? São psicólogos, tipo, mais experientes que a gente, que tem mais anos como terapeuta clínico e tudo mais, e às vezes tem casos que a gente, eh, não é que tá enroscado, mas fica assim, é algo que fica muito assim pra pessoa, muito complexo de compreender. E também, às vezes, tem casos que atravessam o psicólogo, porque chega fala num ponto que também na vida dele ele tá passando por uma coisa meio que Parecida. parecida, e aí ele não consegue ter uma abertura, um olhar, sabe, sem pré-julgamentos, porque Isento. ele tá um pouco envolvido com Sim. aquilo, entendeu? Então é interessante estar vendo isso e daí levar para esse supervisor, que aí ele Aham. vai falar com você, ele vai ter um olhar diferente do que você já tá vendo. Sim. Na verdade é assim, quando a gente vai numa supervisão, são mais caminhos que ele aponta pra gente poder trabalhar com aquela pessoa, entendeu? Perspectivas. É. Entendi. E assim, ó, não sei se uma vez foi você que falou pra mim, ou foi Uhum. o Marquinhos, sobre assim, às vezes a pessoa tá ali vivendo um drama ali, mas aquilo sustenta ela, né. Uhum. E se você for tirar aquilo dela, pode ser que a pessoa até colapse. Então, assim, você tem que ter Isso. um trato ali, É. tem que ser humano, né. Tem uma frase que fala, né, quando for tratar alguém, acho que o Jung que O falava. Jung, agora de cabeça não vem certinho, mas é assim, conheça todas as teorias, saiba putz, cara. Todas as regras, os conceitos, mas quando for Puta, eu tratar falo direto isso e esqueci agora, mas conheça todas as teorias, saiba todas as regras, a os os conceitos, conceitos, mas quando for lidar com uma alma humana, seja outra alma humana, né, é na terapia, sobre né. isso, né. E assim, aí é interessante essa fala aí, que assim, é uma alma humana com uma outra alma humana, mas tem um diferencial aí, é uma alma humana que tá cheia e uma outra alma humana que tem que estar vazia, Sim. e no caso é a do terapeuta, do psicoterapeuta. A alma quando eu falo alma vazia, não é a alma espiritual, é o inconsciente, Uhum, a psique, tem que uhum, estar, sabe, só tem que existir o inconsciente do paciente uhum. na sessão. Aí sim a gente conseguir estar ajudando essa alma, sabe. Porque Entendi. se você também tá cheio,
turbulento, você não vai conseguir ouvir, escutar o que a pessoa tá falando. entendi. Então, assim, porque esse conceito de sombra, né, é algo, assim, que tá mais no inconsciente, algo que tá mais no consciente e tem até uma frase de Jung Uhum, que fala isso aí, né, que enquanto você não trazer o seu inconsciente para o seu consciente, ele vai ficar dirigindo a sua vida e você vai chamar de destino. Então, assim, eu tô falando isso porque, assim, às vezes a vida da pessoa, ela fica repetindo, né, vira um looping, ela, sei lá, ela tá num relacionamento vou dar exemplo de uhum, relacionamento que é mais fácil de explicar. Tá num relacionamento, e aí o relacionamento não tá legal, ela consegue acabar com esse relacionamento. Só que ela não se trata, ela não se cuida, ela não busca ajuda, ela não tenta entender o que fez ela se colocar naquele lugar, uhum, às vezes de dependência, de carência e tudo mais, e ingressa em outro relacionamento. E aí passa um tempo, parece que é um filme repetido, volta de novo. Aí é sobre isso, né, então assim, a pessoa buscar, essa ajuda e tentar integrar a sombra, faz ela, tipo assim, ela crescer, né, cara, ela crescer como uhum, pessoa, e não ficar, tipo assim, falando que: "Ah, isso é um karma, ó uhum, céus, ó tudo, uhum, isso é destino, comigo que isso acontece coisa errada". uhum, Mas não é, é a pessoa ter a maturidade de voltar pra ela uhum, e enxergar nela, né, o que é sombra, integrar o que é sombra. E por isso que eu falo, né, desse tripé do corpo, mente e espírito. Dar essa abertura pra psicologia e em paralelo você levar, né, atividade física e espiritualidade, faz a conta fechar, cara. sim, Porque às vezes você fica ali fazendo força só na espiritualidade e orando e pedindo, mas não olhando pra você e reconhecendo seus erros, uhum, né. Tudo que você tudo que você aceita, transforma, e tudo que você resiste, persiste. Então, assim, às uhum, vezes você fica ali: "Não, vou ficar só na fé aqui, isso aqui vai mudar minha vida", e a vida não muda, fala: "Meu, eu faço tudo certo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo", mas não muda. Então, assim, dá essa abertura pra essa parte, né, de psicólogo, eu acho que é bem interessante, cara. sim, sim. Ô Robson, Hum. qual que é o comportamento mais comum dos pacientes quando esse paciente não consegue integrar a sua sombra? Comportamentos mais É. comuns? Ah, é raiva, Uhum. muita raiva, cansaço, É. cansaço, cansado, ou começa a não tem ânimo pra fazer as coisas, sabe, fica desanimado. Eh, Muitas vezes também vem com muitos ressentimentos, sofre muito ressentimento, a agressividade na fala, sabe, medo, tudo isso que mexe com o instinto de sobrevivência, né. Isso daí tá muito ligado com a resistência de estar conseguindo enxergar a sombra. Sim, Porque vamos lá, né, falando a sombra tá no lado que a gente reprimiu. certo. Reprimiu porque foi ruim, a gente não podia ser aquilo, então ficou guardado. Mas é seu. Mas é meu, ficou lá. Então, é algo que eu não quero entrar em contato, porque quando falaram que era errado, a gente naquela época colocou como errado. Uhum. Colocou como pecado, como Sim. co como Nada ruim. Então isso, quando a gente pensa, vai causar uma coisa ruim pra uma gente, vai causar resistência. um mal-estar. Sim, Então, por isso que a gente não quer lembrar e não quer falar. sim. Então, quando a pessoa começa a vir com essas agressividades, com a raiva, com o cansaço, é o quê? Isso tá querendo chegar na sombra. Por quê? Porque é instinto humano você ter raiva, sabe, tudo isso que você faz no impulso de Robson, agora do ponto de vista psicológico, por que muitas pessoas começam a treinar, mora em empolgação e depois abandonam? Qual é o olhar da psicologia em relação a isso? O que pode estar por trás disso? então, aí já entra um pouco na neurociência, né, Uhum. que é o lance da recompensa, né. Quando o cérebro, né, ele busca sempre satisfação, e ele vai buscar meios para conseguir essa satisfação mais rápido. Não é à toa que hoje existe o vício em rede social, né, no seu mexendo no celular. Por quê? Sim, É aquela coisa que fica vindo a do entre a dopamina, né, a endorfina, esses neurotransmissores que causam a nossa satisfação e bem-estar. Então, por exemplo, a pessoa que fica na rede social, fica lá, impulso de querer ver, produz dopamina e aí fica esse ciclo vicioso, uhum, ou seja, a famosa dopamina barata, né. sim, E então, querendo ou não, o cérebro está acostumado a isso. E a atividade física,
dói, Uhum. tem dependendo da do horário, a pessoa tem que acordar cedo, tem que ir antes de ir para o trabalho, ou vai na academia depois que chega do trabalho já cansado, sabe. Não tem o resultado do dia pra noite, fica malhando malha várias às vezes 1 mês, 2 meses e ainda não vem, ou seja, não tá vindo a recompensa, Aí você faz um entendeu. vou fazer um paralelo com as dopaminas baratas, né, Uhum. você fica no celular, você fica deitado, não dói. Então, Você vai você sim, tá você tá com um conflito, você vai ali, toma uma cervejinha ali, relaxando, exato. conversando. Sim. Então mas assim, mesmo assim ainda tá tendo uma demanda alta, né, assim, por busca da atividade física. Que você Então, acha que pode ser isso aí? de novo aí, cara, vem um outro conceito do Jung, do inconsciente coletivo, cara. Hum. Hoje, a rede social também, essa forma de se expor, hoje virou moda fazer atividade física. Ah, você acha que tá mais nesse campo? Sim, também. Eh, uma vez a gente estava conversando, né, que se não existisse a rede social, Isso. talvez muitas pessoas na academia não seria tão cheia assim, Sim, boa, verdade. entendeu? A corrida não teria tantas pessoas assim. Só que uma coisa leva a outra e tudo bem, tá ligado? Porque tem muita gente sim que começa: "Ah, vou postar que eu tô correndo, vou postar meu pace, vou mo tá pago na academia". É narcisismo? Sim. Pode falar que não é, é sim. Só que isso aí de certa forma também tá ajudando ele, entendeu? De certa forma isso aí tá fazendo um bem-estar pra ele, tá deixando ele bem, tá deixando ele com autoestima, e aí vida que segue, entendeu? E o ser humano pegando o lado mais primitivo e Hã. instintivo, ele precisa pertencer, né. Claro, então, é isso também é outra coisa, ó, se você quiser tirar foto depois da academia, faz o que você quiser, meu, faz o que você quiser, não fica dando bola para os outros que acham que você tá sendo convencido ou que fica se achando foda-se, mano, foda-se, porque no fundo todo mundo quer ser válido, todo mundo quer ser olhado por alguém. O ser humano, ele é o único ser que não consegue viver sozinho, ele nasce sendo cuidado e Hum, morre, dependendo é, da idade dele, sendo cuidado. é. Então a gente precisa de um outro, entende? Então essas falas, assim, de que a gente se engana, né: "Ah, não, eu posso", mas assim, Sim, não, cara, você tá postando porque é. você quer mostrar pra alguém também. E aí E também se exploda. cai Ixi. naquele conceito que você falou no começo Hã, aqui do Freud, né, que aham. cada época O seu é seu sintoma? sintoma. É, então, Deixa daí de ser um aí que sintoma. tá, tudo, cara, na verdade, né, tudo que é o excesso que nos rebenta, né. Sim, É o excesso que faz adoecer. Você postar, você correr, enfim, cuidar da saúde, tem pessoas que fazem plásticas e tudo mais. Meu, se isso vai te ajudar de alguma forma, vai aumentar a sua autoestima, meu, vai em frente, de boa. Quer cuidar, né, parte estética, né, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, é bem-estar, você tá sim, se sentindo bem com aquilo. O que começa a ficar ruim, começa a adoecer e começa a virar um problema, é quando você fica escravo disso, é dos quando você excessos. já entra num lugar que você depende totalmente daquilo, Uhum, sabe, e não consegue ver felicidade e alegria em outras coisas também. Aí que começa a ver o adoecimento, entende? entendi. Cara, tudo na vida é uma é o ponto de equilíbrio, né, Sim, ou próximo ao ponto de equilíbrio, né, porque equilibrado a gente nunca vai estar na nossa sim. vida. Mas é tentar chegar mais ou menos nesse meio, né. Mas esse efeito manada, vamos dizer assim, efeito Uhum, contágio, você acha que tem alguma relação também com um excesso de entretenimento? Onde eu quero chegar? Pessoas hoje têm poucos momentos de ócio, então a pessoa sempre está usando alguma coisa para se distrair. uhum, Então se ela se distrai muito, ela não tem tempo de introspecção, uhum, então ela começa a pensar e se validar conforme a maioria faz. uhum, Que aí eu acho que é esse ponto que você tá falando, que daí a pessoa ela pra ela se sentir pertencida ao grupo, ela começa a se legitimar pelo que a maioria faz. E aí aquela frase que fala, né, eu, compro coisa que eu não posso, pra agradar quem eu não quero, uhum. uma coisa assim. Sim. Então assim, tem esse você falou do equilíbrio, né, Uhum. pode estar nesse ponto aí também, porque senão você vai ficar uma folha ao vento. Mudou a Mudou a Aham. estação, todo mundo tá fazendo uma coisa, eu vou fazer também. Então eu Sim. acho que é esse aí que falta, eu tô fazendo uma pergunta pra você. Você acha que Hã. isso aí pode ser influência dessa alienação? Porque hoje as pessoas não têm momento mais de reflexão, todo mundo tá no efeito o que que você acha como psicólogo? Você vê nisso? Eu tô sendo contraditório com o que você falou. Você acabou de falar que tem que fazer sim, mas eu tô perguntando, mas esse fazer sim não pode estar falando um pouco também do efeito manada? A pessoa não tá pensando por ela mesma, tá pensando pela Então, maioria? mas aí que tá, aí entra o que eu tô falando pra você, o lance do inconsciente coletivo. Às vezes a gente tem esse movimento sem perceber que tá fazendo. Uhum. Já viu aquele tem uma bem legal, assim, que é de roupa, né.
pessoas começa uma moda nova, aí tem pessoa que fala assim: "Nossa, nunca que vou usar uma calça dessa, nunca que vou usar uma camisa dessa", que não sei o quê, daí passa 1 mês, 2, daqui a pouco tá usando aquela camisa, Uhum, entendeu. Então tem esse lado do ser aceito, do pertencimento, é muito intrínseco no ser humano, é meio que aham. instintivo Sim. também, sabe. Então a pessoa acaba indo pra aquele lugar, entende. Então assim, é meio que natural acontecer isso. Olha, eu tenho um ponto de vista, vê se Hum, pra você faz sentido. A sociedade ela trabalha através de pêndulo, né. Então, hum, assim, quando ela fica muito tempo de um lado só, hum, ela tende a voltar para o outro. Essa inclinação das pessoas hoje à atividade física, hum, a voltar para a parte mais espiritual, creio eu que deve ser o excesso dessa dopamina barata, cara, porque, ó, vou fazer uma analogia, a gente era criança na escola, a gente estava na escola, chegava em casa, tinha nosso momento de ócio ali, brincar, tudo mais. Ou assistir ligar a televisão, tivesse um filme que a gente não gostava, a gente tinha que assistir, ou assistir ou fazer outra coisa. Hoje, o algoritmo coloca no seu colo tudo que você gosta. Então, assim, você acha que pode ser essa busca também? Você falou tem o processo do inconsciente coletivo, mas você acha que pode estar atrelado, alguma coisa assim? E tá muito para fora, né, porque o entretenimento é pra você pro lado de fora, né. É hum, sempre euforia, euforia. E essa porque, meu ponto de vista, tanta musculação, e é um momento que você tem uma conexão de mente e corpo, uhum, e tanta parte espiritual, é uma conexão com você mesmo. Você uhum. acha que pode ser isso também? Sim, também. Não, sim, claro, a atividade física, é você tá de encontro com você mesmo, né. E esse é as coisas que hoje em dia, né, justamente por causa dessa conexão que a gente tem toda hora Uhum. com o de fora, a gente causa um efeito que a gente precisa também estar voltando um pouco pra gente, né. Isso. Então, o que você falou faz sentido, porque realmente, na hora que você está praticando atividade física, você está ali com você naquele momento, na hora da espiritualidade também, então pode estar aumentando também por causa disso, né. Mas envolve os 2, cara, eu acho que envolve isso, mas também envolve esse lance de aceitação. Então, você deu um exemplo seu, né, que o Hum, que naquele momento seu lá atrás, quando você estava no conflito, o que te hum, ajudava era a atividade física, né. sim, E o que você acha que hoje sabendo dos conceitos, o que você aham, acha naquele momento ali te ajudou? Como entre aspas, aham, naquele momento você usou como fuga, né? sim. Então, na verdade, cara, não, na verdade, aquele momento era um momento que eu sentia livre, eu sentia que a meus pensamentos paravam, entendeu. Uhum, Eu falo, Reinaldo, cada caso é um caso. uhum, Por isso que a gente tem que entender muito bem o paciente, né, no processo uhum, clínico, porque a dor dele, o tipo de pensar, as coisas que ele tem, vai do lugar muito individual, muito que representa para ele. E não é uma repetição, cada um acontece algo com você, é por causa disso, disso, disso. Não, cada um tem uma particularidade. Naquele momento da minha vida, o futebol era uma hora que eu desconectava dos meus pensamentos obsessivos. sim. Entendeu? Então eu conseguia estar ali jogando, fazendo, divertindo, ficava contente naquele momento, só que depois na hora que parava, vinha de novo, os pensamentos obsessivos. Então naquele momento pra mim o esporte ele ajudava eu nesse lugar, Uhum, de parar com os pensamentos obsessivos, né. Agora pra outros pode acontecer também como uma fuga e tudo sim. mais, entendeu. E hoje a musculação, qual que é o paralelo que a musculação faz pra você hoje? Até pegando um gancho que você Hum, tá fazendo pós em neurociência, né. aham. O que quimicamente o corpo produz durante ali o treino que consegue equilibrar ali a mente? Não, aí que tá, né, quando você tá treinando, né, correndo ou praticando atividade física, você tá liberando um monte de químicas, né, que são as químicas que ajudam no equilíbrio, né, do nosso humor, né, no Uhum, humor, né. E a atividade física é um que atua nisso, né. A gente pratica atividade física, a ocitocina não, a noradrenalina, a dopamina, enfim, esses neurotransmissores, eles atuam nessa parte do nosso humor, então a gente fica mais uma melhor qualidade de saúde, né, pra dormir bem, pra viver o dia mesmo, por exemplo, na hora dos atendimentos, você, sabe, tá tá mais disposto a atender, tá menos cansado, então, assim, o esporte ajuda muito nisso. E pra outros tipos de profissão também, né. você, transita tanto nesses 2 lados, né, da parte da mente e do Uhum, corpo. E muitas pessoas tendem a separar, uhum. né, o corpo da mente. E o que você fala sobre isso? O que você tem pra dizer sobre isso, sobre corpo e mente, é uma coisa só? É uma coisa só,
não tem essa divisão. Uhum, Soma e psique é a mesma coisa. Tanto é, né, que as doenças psicossomáticas, né, que quando a psique está adoecida, ela se manifesta no soma, né, no corpo. uhum. Então pra você ver que isso daí que as pessoas, às vezes, dividem, né, não existe, isso aí são senso comum, são Sim, falas, igual aquelas discursos de empreendedor, né, e hoje não se fala muito mais não, mas antigamente falava muito de: "Ó, você tem que saber separar profissional com sim. pessoal". Porra É uma nenhuma, coisa só, né. tem como não. Tem como não. Então, que você falou, né, sobre estava falando sobre, inconsciente coletivo, mas muitas pessoas às vezes tá fazendo o que a maioria tá fazendo, mas não sabe ali quimicamente o que tá proporcionando no corpo dela, Sim. né. Hum. Tipo assim, você começa a fazer por um motivo, É, porque a maioria tá fazendo, mas, durante o processo da atividade física você é. vê, né, o quanto que aquilo tá te beneficiando, né. E você recomenda para os seus pacientes? Sim. Eu claro, né, que tudo tem um tempo pra falar, né, às vezes a pessoa chega com um grau de depressão, né, e não tem como eu falar pra uma pessoa que tá com depressão, né, falar assim: "Ó, vai fazer atividade física". A pessoa não tá tendo força nem pra sair de casa, né, às vezes pra ir pra terapia já é um sacrifício. Mas claro que com certeza no momento do processo terapêutico, eu entro com a questão da atividade física, e é muito, muito, muito importante. Tanto é que tem um estudo, né, sobre a atividade física que é o lance das mitocôndrias, né, Sim, que sendo energética, né. ela produz energia, né, Sim, ela consome gordura e produz energia, sim, mas a mitocôndria, essa energia que ela produz, uma das substâncias que ela ajuda a produzir, que eu não sei o nome agora, afeta os neurônios, mano. Você entendeu? Afeta aonde lá que tá os neurotransmissores. sim. Então você vê o quanto é importante o esforço, né, a atividade, o movimento, né. E outra coisa, você no seu caso lá vai muitas pessoas buscar atendimento, umas vão por indicação de outro É, especialista. é. Quais são as pessoas que, assim, que têm mais resistência? Essas pessoas que são indicadas ou pessoas, assim, sei lá, um adolescente, Uhum. que o pai e a mãe fala pra ele eles chegam lá, eles se deparam com outra coisa, você tem que desmistificar. Sim. É, assim, tem hoje, né, chegam muitos assim, acho que uns 80% dos meus pacientes hoje são homens, Sim, né. E muitos deles, principalmente os homens, eles chegam ou porque a mulher pediu, entendi. a namorada, ou enfim, teve uma crise lá, tipo, teve uma crise de ansiedade, ele desmaiou, enfim, aconteceu alguma coisa, e aí ele vem buscar uma ajuda, daí fala: "Cara", daí o médico fala: "Ó, você precisa ir no psicólogo". Aí ele chega, mas ele chega sem saber, nunca fez. Eu queria ouvir de psicólogo. Hoje mudou muito, porque hoje é rede social, né, você vê e quantos Sim, psicólogos falam em rede social, as pessoas têm mais acesso a vários tipos de informação. Mas mesmo assim, prática é diferente, né, experiência é diferente. Na hora que ele sim. chega lá, senta na frente de uma pessoa ali que fica olhando pra ela, vai dar aquele baque, né. Então, assim, essas pessoas chegam e, lógico, a gente tem que dar uma introdução, sabe, tem que mostrar, deixar ele à vontade, falar para ele o que que é o processo de terapia, sabe, pra trazer ele para ele ficar ali, para ele conseguir Uhum. ficar confortável, ficar se sentindo tranquilo, poder ser ele mesmo, entende. Então, assim, hoje o que eu vejo que quem tem muita resistência ainda são os homens, né. Os homens, assim, há mais de 40 anos, 40 Sim, anos, 40 mais. 40 a mais, esses é os que vêm com resistência, e quantos pacientes meus chegam em mim depois e falam: "Puta, Robson, eu achei que terapia era outra coisa, cara. Nossa, é mó diferente, né". Então, só quem é igual eu falo, só quem faz terapia entende o que que é uma psicoterapia. Você ouvir dos outros não é a mesma coisa que você ir fazer. Você assistir, por exemplo, tem a sessão de terapia, uma série muito Aham, legal. sim. Não é a mesma coisa de você fazer a sua psicoterapia, é diferente. Então tem muito disso. E os adolescentes, mesma coisa, o adolescente chega lá, nem sabe o que tá fazendo ali, nem sabe o que tá fazendo ali, né. Tem um paciente meu que chegou em mim e falou: "Robson, eu não sei o que eu tô aqui não, cara, minha mãe e meu pai falou pra mim vir". Aí, né, então, aí é um outro desenrolar ali, né, cara. Então, mas essas são as resistências, né, que às vezes eu vejo, assim, na terapia, né. Você deve ouvir muito, assim, o cara falar: "Ah, eu tô aqui, mas não preciso". Isso, tem. Eu tô aqui porque a mulher falou que eu tô meio assim, mas eu acho que é tranquilo, eu sou assim mesmo,
tô aqui por causa disso, porque ela pediu. E aí, se você não tiver o manejo clínico, não Aham. conseguir e é legal que esses que falam isso, É os que mais é os que mais traz coisa depois, é o que mais depois começa a mergulhar de um jeito, né. eu tô falando isso porque a minha primeira experiência foi mais ou menos assim. Aham. Eu levava na Júlia, Hã. aí eu falei: "Ah, já que eu não tô fazendo nada, eu vou fazer também". Daí Aham. a psicóloga falou: "O que você tem?" Eu falei: "Ah, na verdade eu não tenho nada, É, eu tô fazendo por curiosidade". é, é. Ela falou: "Ah, você não tem nada? Que Aham. legal". É, isso daí que você tá falando, esqueci o que eu ia falar. Pode Corta não, aí. depois eu corto, pode falar. Era um negócio sobre então, isso aí que você tá falando é interessante, porque também às vezes chega pacientes que teve experiência com outros profissionais. E tem linhas da psicologia que tem aquele tipo de características, sabe, aquele tipo meio que enviesado, assim, né, Abordagem. doutrinado. Então, às vezes, a pessoa fica muito o psicólogo fica muito em silêncio, né, não fala muito. Uhum. E, claro, cada pessoa tem pessoa que encaixa com isso, porque tem pessoa que Sim. quer chegar e falar, falar. Só que daí, às vezes, esse silêncio demais, principalmente nas primeiras sessões, pode trazer um constrangimento pra pessoa que tá indo lá, né. Uhum. Isso eu escuto muito, né, assim: "Pô, Robson, eu fui lá, cara, o cara ficou olhando pra mim, eu falava, dele tá bom". E isso dá muito constrangimento. É importante, lógico, o processo terapêutico tem momentos do silêncio sim, sabe, mas tem um tempo pra isso. Não é já no começo. E também se for no começo depende, se a pessoa traz muita demanda, aí sim, deixa lá. Uhum. Mas tem casos que não, tem casos que a pessoa tá precisando de ajuda, ela tá pedindo ajuda, mas não sabe pedir, Entendi. você entendeu? Então aí você fica lá em silêncio, ela tá sentindo, abandonada de novo, sabe. Entendi. Porque tem casos, né, de pessoa que chega um momento que eu acho que ela fala: "Puta, eu vou procurar", mas ela não Uhum. sabe nem o que o psicólogo faz, né. Exatamente. Pô, por exemplo, a crise de ansiedade, né, Sim. o transtorno de pânico e ansiedade. A pessoa chega, ela fala: "Ó, Robson, eu tô com uns sentimentos estranhos, tá dando uns apertos no peito, eu tô com tremor, eu tô com tal coisa, eu tô com não tô conseguindo dormir". Mas o que aconteceu? Não sei, não sei o que aconteceu. Eu sei que Exato. desses dias eu estava assim, começou a vir do nada, entendeu? Então, assim, de novo, isso aí é a sombra querendo emergir, é o inconsciente querendo falar. Falou, tem um processo de ganhar empatia, né. Eu acho que esse primeiro Empatia momento é é, empatia, né. isso, A sim, pessoa se sentir sim. acolhida, se É. sentir Aham, confiante, né, aham. pra depois ela conseguir se abrir, né, porque Isso. quando a gente se abre pra um amigo, a gente se abre pra alguém que a gente confia, É, né. exatamente, exatamente. Então tem que ter essa parte também. E assim, de cada pessoa tem um tempo, né, cada Hum. pessoa tem um processo. E você já viu mudanças, assim, ciente seu, assim, que você achou bem relevante? Sim, tem, graças a Deus, que a busca, né, que a pessoa Aham. procura uma psicoterapia é um autoconhecimento, uma melhora, né. E realmente tem, e a gente, claro, né, fica muito feliz, né, com isso, né, mas, Uhum. e nisso a gente tem que também ter muita controlar muito o nosso ego, né. O Sim. Lacan fala do desejo do analista, né. O desejo do analista é isso, o analista ele tem que entender que ali só existe um inconsciente, que só é da pessoa que ele tá atendendo. Uhum. Porque senão, ele começa a se envolver e ele quer que a pessoa melhore de qualquer jeito. E aí ele acaba passando o carro na frente dos bois, Sim. sabe. E não, se a pessoa tá ali, tá difícil, que às vezes chega não, às vezes tem paciente meu que fala assim: "Pô, Robson, eu tô trazendo a mesma coisa de novo, de novo". Eu falei: "Não tem problema, pode falar quantas vezes você quiser, pode trazer essa mesma história toda vez". Mas daí fica nervoso. "Puta, eu não vou mudar, cara, não vai, cara, na hora que chega, acontece isso, cara". Fica bravo, fica Sim. nervoso. "Tudo bem, vamos lá". Aí um belo dia: "Cara, eu fiz tal coisa, nem botei fé que eu fiz". Você entendeu? Então, assim, é o movimento dele, é Aham. um quanto ele dá conta, Sim. sabe. E a gente como analista, a gente tem que ter essa paciência, ter esse olhar pelo outro e não querer o nosso desejo ali, Aham. sabe. Deixar a pessoa, ela conquistar aquilo que ela buscou, né, que ela tá buscando. É. E isso só fazer Aham. mais uma ligação com a religiosidade, não Sim. espiritualidade, que aí entra naquilo lá, pô, a pessoa vai na igreja, aí tem uma experiência lá e daqui a pouco volta a fazer de novo as mesmas coisas, né. Por que acontece isso, né? A parte religiosa ou até mesmo nos cursos que você faz, umas mentorias de motivacionais, você tem que despertar o leão que tem dentro de você, sabe Uhum. esses tipos de treinamentos que tem?
meios treinamentos corporativos, Aham. isso daí, cara, não funciona, não funciona. Por quê? Porque a mudança, ela é gradual, não existe mudança radical. Toda mudança radical gera trauma, entendeu? Toda mudança radical gera trauma. Faz conversão do dia pra Do noite, né. dia pra noite, a pessoa vai num retiro, foi 2 Aham. dias lá, "Puta, agora fi, agora eu sou Agora eu sou outra pessoa. iluminado", e pá, pá, beleza, vai 1 mês, 2 mês, 3 mês, 4 meses, Aí tem as tá recaídas. voltando de novo, Aham. sabe. Por quê? Porque isso aí é neuroquímico também, isso aí é condição humana. Aham. Por exemplo, quando a gente tá aprendendo algo novo. Por que a gente não aprende rapidinho, tem um Professor, tempo de aprendizagem? Porque ali as conexões neurais fazendo novas ligações, sabe. É sinapse. tudo novo, o corpo tem que produzir mais energia para aprender aquilo. Uhum. Então tudo isso aí gera tempo para Sim. você aprender, a aprendizagem, leva tempo você aprender as coisas. E as mudanças na nossa vida também, você imagina, a gente tem um tipo de comportamento. Cara, já tá totalmente enraizado, as conexões nossas aqui todas já tudo preparadas, assim, aconteceu algo, por exemplo, uma pessoa que é reativa. Aham. Quando alguém ela tá num momento de discussão, ela já tá aqui tudo armazenado aqui, ó, na hora que a pessoa vai falar alguma coisa pra ela, ela Já já tá. explode. Aham. Isso é um comportamento dela que foi aprendido tantas vezes que virou um padrão, Condicionou. condicionou. Pra ela mudar isso, cara, é muito tempo. A Sim. pessoa faz a terapia, entende isso, ela percebe que ela tem esse tipo de comportamento explosivo, mas mesmo assim não vai. E aí esse trabalho de identificar, de ver, de olhar, de enxergar e falar, e falar, e falar, falar, falar. Aí daqui a pouco ela começa mesmo realmente conseguir dar um olhar diferente para aquilo que ela Uhum. fazia. Aí começa a ter transformação. Aí começa a diminuir isso. Não que ela vai zerar, mas ela consegue lidar melhor. Você vê o tempo que é É difícil. demorar. Você acha que o negócio do dia pra noite vai não vai. Ali, ela tá meio que num processo de como ideológico, sabe. Ela entra numa não é frequência, mas ela fica, assim, meio que hipnotizada, Alienada. alienada. Ela se aliena àquilo, então ela coloca aquilo como uma verdade, Sim. sabe. Mas não é dela, E não vem das vísceras, né. Ela se condicionou naquele momento ali, mas é muito abrupto, não sustenta. não sustenta. Daí vai dar um tempo, vai começar a voltar e repetir aquele padrão. É igual quando a pessoa começa a querer fazer atividade física por Motivação. motivação, exatamente. Por motivação, porque viu um vídeo, porque o outro tá fazendo. "Ah, eu vou lá". Começa a fazer, mas começa daí vir cansaço, dor e tudo mais, e ela vai e para. Por quê? Porque ela não tá indo porque ela realmente ela fala: "Não, cara, eu vou começar a malhar porque preciso cuidar da minha saúde. Nossa, as coisas estão ficando tô começando a ter problemas, no corpo". Aí ela vai e começa por um motivo, sabe. Certo. Então assim, tem que ter uma mudança mais intrínseca, É. você entendeu? Pra realmente a pessoa conseguir ir mudando de verdade, É né. porque o lado de fora, né, o comportamento muda a forma. Aham. Agora a transformação, o É. transformar mesmo é um processo Sim, mais sim, profundo, né, sim, tem mais sim. profundidade. A gente ouve falar muito, assim, em processo de psicólogo que trata de criança, começa a conversar com a criança e como sempre o problema tá em casa, é os Uhum, pais, né, a uhum. criança ali ela é só um sintoma Aham. do que os pais fazem, né. Sem querer colocar a pessoa como vítima. E quando, assim, é um caso de um casado, o cara é casado Uhum, ou uma mulher que é casada e chega lá com os conflitos, e durante o processo você consegue identificar que a raiz do problema pode estar no parceiro. uhum, Como abordar isso? hum. Como você ali como profissional? Então, tanto é que existe a terapia de casal, né, que é Aham. justamente às vezes as pessoas procuram, né, a terapia de casal, porque tá tendo um conflito ali no relacionamento. Aí ali tem um outro tipo de abordagem, né, que se faz quando é terapia de casal, né, pra entender essa comunicação que às vezes não tá muito boa dos 2 e às vezes o psicólogo ali ele consegue fazer essa intermediação. E claro, não é nem puxar a sardinha para um e nem para o outro, é escutar demandas Uhum. deles, entender o que que não tá batendo ali, Uhum. mas quando você fala que vem assim, né, a pessoa e muitas coisas que ele traz é da parceira ou do parceiro, tem 2 pontos, né, é o quanto é o parceiro e o porquê ela tá aceitando isso ou porque ela se conectou a alguma pessoa assim, Aham. né, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Sim. Claro que aí também, cara, isso daí é complexo, igual falar sobre isso é muito também depende de cada tipo de casal e o que que é a demanda que essa pessoa tá trazendo da Uhum. sua relação. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver relacionando com uma pessoa narcisista, uma narcisista patológica,
cara, ela vai estar se fudendo pra caramba, ela vai Uhum. estar só que aí que tá, por que Ela ela se se coloca conecta a uma pessoa que é narcisista, entendeu? Então, assim, tudo isso é trabalhado no processo de terapia. Porque você se conecta a esses tipos de pessoa, o que que ela tem que faz você ter uma atração por ela, uhum. querer estar com ela, né, porque e aí a gente, pô, aí tem tanta coisa por trás, cara, tem tanta experiências das primeira infância, Sim, do que foi relacionar a primeira vez que ela viu o que que é relacionamento, que aí entra muito a questão do pai e da mãe, ela se identifica muito com aquilo, e aí ela repete aquilo, porque o de novo, o cérebro, ele quer satisfação, ele não quer saber se o negócio é moral, imoral, errado ou não é errado. sim. Então se ele teve uma experiência lá na infância, de pais que brigavam demais, que eram muito agressivos um com o outro, e aquilo ali para o cérebro dela se tornou uma coisa conhecida, Aprendida. entendeu? E adaptada, além de ser conhecida, ela se adaptou àquilo, quando ela ficar num relacionamento que o cara é de boa ou a mulher é de A boa, conta não vai fecha. achar estranho. Que é isso que tá acontecendo? Por que não tem e ela acaba inconscientemente entrando em relacionamento com pessoas difíceis, pessoas que brigam, pessoas que qualquer coisa tem explosões, porque aquilo ali é familiar pra ela. Aí cai a sombra, no lugar da sombra. Exatamente. Aí vem o lance da sombra, É uma coisa que é a que ela sombra. reprimiu foi Isso. fala, né, foi aprendido, é Aham, familiar, aham, então pra ela, qualquer coisa fora daquilo não faz sentido pra aham, ela. sim. E se for uma pessoa que trata bem, a conta não fecha. É, exatamente. Mas assim, você falou, né, desse quadro, eu creio que deve vir 2 perfil de pessoas. Aquela pessoa que terceiriza, chega Uhum, lá e fala assim: "Ó, o problema da minha vida uhum, é o meu parceiro ou a minha uhum, parceira". E também deve vir aquela outra pessoa, né, que você acabou de citar aqui, que é aquela pessoa omissa, permissiva, uhum, que ela não consegue reconhecer que o problema tá no outro e mantém a relação, né. Com uhum. certeza deve aparecer esses 2 quadros pra Sim, você. aparece, sim. Relacionamento tem muito disso, né, sempre uma questão de uma vez um professor, na faculdade falou isso, né, falou assim: "Ó, toda relação, eh, todo relacionamento é um que é o Opressor e oprimido? opressor e oprimido, sabe, Uhum, o sadista e o masoquista, toda relação é assim". sim. Até do "Nossa, professor", mas se for olhar lá no fundinho lá, tem um Tem um pouco pouquinho disso, disso, sabe. né. Mas é claro, né, numa relação saudável, as pessoas conseguem transitar nesse lugar, É, foi você o que o entendeu? Marquinhos que eu e o Marquinhos teve na outra entrevista falando É, sobre isso aí, é, né, sobre relacionamentos de pessoas é, inteiras é. e relacionamentos sintomas, né. Sim, Sintomas caem nisso aí, né, um exatamente, querendo complementando complementar. a ferida do outro. Hum, E, assim, ó, você falou que cada profissional tem um perfil, né, uma hum, conduta ali na hora de fazer o trato ali. O Robson, uhum. qual é o seu jeito de atender? Qual Um manejo o manejo clínico? clínico que você usa? Cara, o meu manejo clínico eu tento ser o mais, natural possível, sabe. Eu vou muito naquela linha do Jung, quando tiver ali uma alma humana, seja outra alma humana. Eu tenho meus estudos, estudo, não paro de estudar, tenho, né, bastante conhecimento teórico, mas ali, cara, é sentir a pessoa, é tá ali pela pessoa, sabe. Uhum, E querer estar ali também. Eu acho que isso que muda, sabe, porque assim como cada profissão, às vezes as pessoas fazem porque acha que é legal, acha que tem que tá na moda a profissão, ou porque vai trazer algum tipo de status, ou parte financeira também, eu vou ser engenheiro, vou ser médico porque ganha bem, eu vou ser assim também é na psicologia. Tem muitas pessoas que às vezes vão fazer psicologia por um viés assim: "Ah, não, é que eu em tal lugar eu escuto as pessoas, em casa eu escuto, eu dou conselho e, uhum. nossa, eu participo lá da igreja, as pessoas vêm conversar comigo". Cara, psicoterapia é um negócio muito mais fundo, cara, isso. Não é fácil você ficar ali ouvindo a demanda do outro Uhum, e estar atento a isso, entendeu. Então, é algo que eu acho que faz parte, né, faz parte é difícil eu falar assim, porque até eles falam, né, que todo psicólogo, todo bom analista, ele tem que ter um pouquinho de adoecimento psíquico. uhum. E é verdade, porque senão a gente não consegue ter essa empatia com o outro, É. sabe, conseguir sentir isso que O o ele tá querendo trazer. Mas assim, o meu jeito é esse, sabe, é de deixar a pessoa ser ela, sim. sem ficar
colocando, regrinhas, ou ter que ficar puxando toda vez algum assunto. Não, tem sessão em terapia que a pessoa tá falando um assunto que vai longe do que ele veio do que ele trouxe, que é a dor dele. Hum, Mas isso daí também é terapêutico, hum, sabe. Então, assim, o meu manejo é esse, sabe, é deixar a pessoa ser ela mesma, trazer a humanidade dela. sim. Uma outra coisa que acontece, é existe vários profissionais, cada um tem uma linha, né, de abordagem, Sim. e às vezes o profissional pode procurar a pessoa pode procurar um profissional e não dá liga, né, não dá conexão, Aham, não dá empatia nem para um lado e aham. para o outro. Mas ao contrário também deve acontecer. Qual que tem que ser ali na o comportamento ali do de profissional, Hum, quando ele tá vendo que, tipo assim, a pessoa tá pagando hum, e se não tá da sua parte, você não tá conseguindo ajudar a hã. pessoa, qual que é a conduta que um profissional tem que tomar nessa hora? Porque eu percebo que tem muita gente que arrasta Isso. porque o cara tá pagando, É, a pessoa não tá evoluindo, aí você pergunta: "Ah, eu faço 8 anos de terapia, é. faço 9 anos de terapia", e você vê que a pessoa Uhum. entendeu? Então, aí o que acontece, né, na psicanálise a gente fala que é a contra-transferência, porque, Uhum. assim, quando que o processo começa a encaixar, começa a dar resultado, quando o paciente começa a conseguir enxergar essas coisas nele, conseguir falar realmente as coisas que ele nunca falou pra ninguém enfim, começar a vasculhar mesmo essas coisas da sombra, é quando existe a transferência. É quando o paciente, ele vê no profissional, ele se identifica com o profissional, ele consegue, se ligar a ele, consegue ter, tipo, confiança, ver o profissional no lugar de pessoa que vai mesmo realmente ajudar ele, amparar ele, e ele sente confiança com aquele profissional. A gente fala que é transferência isso daí. Se tem transferência, o processo dá Flui. certo. Se não tem transferência, não funciona. Então, assim, é o caso da do paciente não ter ligação com o profissional, igual você falou, não vai, não encaixou, sei lá, às vezes olhou para o profissional, não bateu, não vê nele alguma lembrança de uma outra pessoa e não flui, beleza. Aí quando vem da parte do profissional, a gente fala que é contra-transferência. É quando o profissional, de alguma forma, não consegue estar conseguindo sentir o paciente, entender, buscar caminhos, né, Uhum. e tá nesse tratamento terapêutico. Aí tem que ser profissional e ético. É pegar, falar pro paciente, assim: "Olha, eu tô vendo que a sessão nossa não tá conseguindo Evolui. evoluir, não tá conseguindo ter um direcionamento, eu não sei se é da minha eu tô sentindo que eu não tô conseguindo ir além com você. Se você quiser, eu consigo te passar um outro tipo de profissional", porque tem casos, tem vários tipos de demandas, né, por isso que tem várias abordagens, né. Uhum. Tem abordagens, por exemplo, que às vezes a pessoa fala assim: "Ó, esse tipo de assunto eu não costumo trabalhar", porque às vezes também é algo do profissional, e aquilo que o paciente chegou trazendo é algo que ele tá vivendo, ou que ele já viveu que é muito forte. Então não vai ter mesmo conseguir aprofundar, então ele vai falar: "Ó, eu vou estar te passando para um outro profissional que trabalha com isso". É não deixar também o paciente desamparado. Sim. É você não dar é você ser real com o paciente, falar que você não dá para continuar atendendo ele, mas não deixar ele desamparado. Tipo assim: "Ó, eu tenho tais profissionais para te indicar, que vão te Uhum. ajudar nisso daí", entendeu? E aí vai do profissionalismo e da ética de cada profissional. E Porque, igual você falou, às vezes a pessoa tá ganhando dinheiro ali, uhum. não quer perder aquele paciente, porque vai perder o dinheiro dele, Sim. e fica segurando. Daí, assim, tem os 2 casos, né. Tem pessoas que fazem muito tempo de terapia, que daí já saiu do lugar da crise, sabe, já saiu do lugar lá da primeira vez que ele foi, que era uma dor, um sofrimento particular. Às vezes ele conseguiu transcender aquilo, Aham. só que a vida, né, cara, a vida vai acontecendo e Sim. vai vindo outras demandas. Então, às vezes, a pessoa quer ficar fazendo psicoterapia justamente por essa manutenção É um psicológica, sabe. momento ali de Querer um momento de ele poder ser ele, poder sim. falar, porque tem muita gente que não tem com quem Aham. conversar, às vezes na família não consegue ter essa troca de Sim, ideia e trazer questões mais profundas, e como psicólogo ele vai trazer. sim. Só que realmente tem pessoas que estão um tempão no com o profissional, não vê essa mudança, um pouquinho de mudança nele, e aí não sai porque fica dependente também, né. Tá, e o processo, assim, do paciente em relação à alta? Uhum. Qual o momento, assim, de
De E o alta. profissional dá alta pro paciente? Sim, olha, então, aí vai um pouquinho mais além, porque aí vai depender da abordagem, né, da psicologia. Por exemplo, na TCC, né, na comportamental, a pessoa traz uma demanda, né, traz uma queixa, a pessoa vai trabalhar em cima daquela queixa, daquela Aham, demanda. E assim, também vai trazer vai querer saber da subjetividade do paciente, vai trazer questões também dele do passado, mas assim, é mais voltado sobre o comportamento, sobre aquilo que está acontecendo ali. E aí, começou a melhorar aquilo, parou com aquelas repetições que ela tinha, aquele tipo de comportamento que era prejudicial para ele, aí beleza, aí o profissional vai pegar e vai falar: "Olha, aquilo que você trouxe já tá vendo que eu tô vendo que você já tá conseguindo caminhar com as suas pernas, você já tá conseguindo enxergar de maneira diferente, então eu já posso estar te dando alta". aham. E aí nesse momento, a pessoa vai às vezes para ou às vezes a pessoa não, a pessoa fala: "Não, mas eu queria Eu estar quero continuar. continuando". Aí na psicanálise, na psicologia analítica, né, entre outras, principalmente na psicanálise, dizem que não tem a alta, né, a alta não Uhum. existe, né, porque assim, a psique ela tá sempre em Aumentando. movimento, tá sempre acontecendo, a vida tá sempre acontecendo. Aham, Então não existe uma alta, assim, do que o psiquiatra fala: "Ó, tô te dando alta aqui". Mas é lógico que o psicanalista também ele fala: "Ó, tô vendo que você tá bem, que você tá melhor, você quer seguir, você acha que você consegue dar conta sozinho, e você fazer suas coisas". Tem tudo isso, mas vai depender da ligação do profissional com o paciente, pra fazer aham, isso, entendeu? Não tem uma regra específica, sabe? entendi. Ô Robson, a Hum. gente falou de sombra, e assim, uma curiosidade, eu acho que não tem muito a ver, mas vamos falar sobre personagem e máscara, né. De certa forma deve ter alguma coisa, assim, relacionada quanto a isso. Eh, Personagem todo mundo tem, né, você tem o personagem para você lidar com seus pais, Uhum. aquele personagem que você cria para lidar no seu trabalho, para lidar na academia, enfim. Quando que esse personagem começa a interferir na vida da pessoa? Eh, então no pra Jung, né, tem o conceito de persona, né, Hum, que é as máscaras sociais. E de certa forma, as máscaras sociais são saudáveis, porque você não vai ter uma relação com o seu chefe, vamos dizer assim, igual quando você tem com seus amigos, com seus uhum, amigos íntimos, entendeu? Você não vai ter uma relação na hora que você tá no seu trabalho com um cliente, alguma coisa assim, igual você tem quando você tá com pessoas que você tem mais, abertura, sabe, tem mais intimidade. Então, é natural a gente usar essas máscaras em cada lugar que a gente tá. hum, Tanto é que a esquizofrenia, né, a pessoa não tem máscara nenhuma, ela é o puro ser ali, né. Por uhum. isso que daí para os outros falam: "Nossa, essa pessoa é estranha, essa pessoa", entendeu? É tipo, é mais ou menos isso. Então assim, é natural a pessoa ter as máscaras. O grande problema é quando ela mergulha muito, ela vive a máscara dela e ela se perde da sua essência. É aí que começa a causar conflito, que ela vive em cima daquele personagem, mas ela não é aquilo, você entende? Então começa a dar uma ficar uma resistência, não é uma resistência, Um começa a ter conflito? um conflito. Exatamente, começa a ter um conflito do que ela é de verdade e Uhum, essa máscara que ela quer ficar carregando. uhum. Então vai começar a afetar na sua vida. E como é que vem essas coisas? Vem através de ansiedade depois, vem através do estresse, de angústias, de tristezas. Por quê? Porque ela tá usando uma máscara ali, mas ela não é aquilo, ela não quer aquilo. E tem uma idade, assim, normalmente que começa a ter essa alguma coisa essencial começa a conflitar com o personagem. E já ouvi falar uma coisa sobre 30 anos, 35 anos, essa crise de personalidade que você ficou a vida inteira sustentando um personagem que você acha que era você, só que chega um momento da sua vida que a conta não começa a fechar e você percebe que você tem alguma coisa para além daquele personagem que você criou. Hã. Tem uma idade em média que começa a acontecer esse tipo de crise, vamos dizer assim, não sei se a gente pode falar de crise existencial, alguma coisa assim? Então, o Jung, ele traz um uma fala que ele diz assim que a vida começa depois dos 40. Naquela Isso. época dele, né, porque naquela época dele a Perspectiva mortalidade, de a vida era menor. perspectiva de vida era menor, né. Mas assim, lógico, na hora quando chega nos seus 40, 50, 30 e poucos anos, a pessoa entra numa crise de identidade justamente por quê? Porque quase todo mundo, por estar inserido num ambiente, numa sociedade,
ele vai e por buscar pertencimento, ele vai ir de acordo com o que é bom, com o que a sociedade coloca que é bom, que dá dinheiro, que é Uhum, saudável, que é legal. Então ele vai seguindo isso daí, sabe, ele vai seguir nesse lugar. Então muitas vezes ele entra numa profissão, porque a família, os pais eram médicos e ele tem que ser médico. Pra ser médico, ele acaba virando médico. Enfim, então tem várias questões, assim. Então a pessoa, ela vai sendo meio que, manipulada ou condicionada pelo que a sociedade quer. Ele vai indo. Só que daí, geralmente quando as pessoas estão bem-sucedidas ou chegou naquele patamar que é onde é pra chegar, dá um choque nela de realidade. Aí começa a ver umas coisas estranhas, fala: "Pô, mas eu tenho tudo e tô uhum, assim". Por quê? Porque ela começa a perceber que em todo esse tempo ela viveu pra se encaixar com os outros, pelo que os outros queriam dela. E o dela mesmo ela não percebia o que realmente ela gostava, o que que ela queria pra ela, qual que era as suas vontades na minha essência. Então quando chega mais ou menos nessas idades, dá esse choque. É aí que vem um conflito existencial. uhum. Quem que eu sou? Será que é isso que eu queria mesmo? Por que eu tô aqui? Então geralmente é mais ou menos nessa idade que começa a vir uns conflitos assim. E aquele personagem que ele é condicionado através de um trauma, Uhum, sabe? Às sim. vezes ele, pra ser visto pelo pai, às vezes tem uma ferida de abandono, de rejeição, Uhum, ele se condiciona, né? Ele vira como se fosse um padrão. Ele vive um personagem porque aquilo afetou. uhum, E aí durante a vida afora, ele acha que ele tá escolhendo, mas ele não tá escolhendo, né? Ele tá respondendo aquelas feridas dele, não é? sim. Que é o lance da sombra. Isso, aham. Então, assim, dá pra fazer um paralelo entre sombra e a personalidade, a persona, ou a máscara? Sim, são lugares, são conceitos diferentes, mas que ambos vão estar lidando com essa questão inconsciente, com essa questão reprimida. Uhum. Ambos vão estar nesse lugar, embora sejam conceitos diferentes, né. Então, um exemplo, o cara entrou numa crise existencial por causa de uma crise de personalidade. Às vezes a resposta pode estar na sombra que ele Com reprimiu. não, sim, é isso mesmo, exatamente. Aí o processo terapêutico Isso. ele ajuda nesse sentido, né. Aham. Porque você falou, tem essa crise sim, de personalidade devido a socialmente falando, né, ó, o que que é ter sucesso? É Uhum. alcançar algumas coisas. Mas existe outras crises também de personalidade. E você chega num momento da sua vida que você olha e fala: "Cara, mas Uhum. eu não sou isso, cara. Eu não Hum. sou só isso". E aí é a hora que é reconhecer o inconsciente, né. É. O Robson, você Hum. consegue separar o o Robson psicólogo do Robinho ser humano? E você, em momentos, assim, que tá com pessoas que você ama, o lado Robson psicólogo às vezes quer tomar a frente, como você consegue separar essas 2 partes? Robson psicólogo e o Robinho irmão, Robinho Aham. filho, enfim, Robinho amigo. Eh, cara, de novo, né, como a gente fala, não dá pra igual que eu já disse aqui, né, não dá pra separar o profissional com o pessoal, né. Assim também é na minha profissão. Só que, assim, uma das coisas que faz me ajudar a saber usar as máscaras, é justamente o meu processo de terapia. A psicoterapia minha que ajuda eu conseguir enxergar a minha parte fora do profissional, sabe, e a minha parte quando eu sou um profissional. Porque justamente a gente lidar com o adoecimento psíquico, a gente tá ali sempre vendo várias questões do sofrimento psíquico, de certa forma acaba nos influenciando muito. Então se eu não tiver esse lugar meu de irmão, de filho, de amigo, eu vou acabar me adoecendo também. Então com certeza o processo de terapia que eu faço, a análise que eu faço me ajuda muito Uhum. a ficar nesse lugar, a ver onde eu tô. E lógico, né, quando a gente tá com as pessoas que a gente ama, não tem como, né, mesmo a gente não querendo, as pessoas veem churrasco e tudo mais, vem e cola no lado. Aí começa, né. Tanto é que vira e me todo churrasco que eu vou, sempre cola alguém e fica conversando. Aí é muito louco, porque assim, igual eu falo, a gente não escolhe profissões, cara, é a profissão que nos escolhe. E eu sempre fui de escutar, eu sempre fui de escutar, assim. Só que, claro, quando a gente trabalha com isso daí, como tudo é um treinamento, isso aí aguça mais ainda, então a gente fica mais ouvinte ainda. E a gente, eu não sei, é o jeito que a gente se posiciona, a gente dá abertura pra pessoa É. falar com a gente, sabe. Então, vira e mexe, quando eu tô com meus amigos tudo, vai me perguntando as coisas, porque assim, uma coisa que eu percebo,
tudo que envolve a psicologia é fascinante, É, todo não mundo se interessa, gosta. né. Eu lembro quando eu trabalhava em uma multinacional, as pessoas vinham conversar comigo, e não era coisas deles, né, e começava porque, assim, é fascinante a gente o autoconhecimento, entender as coisas. Então, assim, eu tento separar assim, sabe, separar não, né, eu tento não ficar só psicólogo, de fato, hoje, né, já há um tempo já atendendo, eu já consigo lidar com isso. Mas só que às vezes existem alguns tabus, né, justamente por essa posição que a gente tem, às vezes querer fazer algo, sabe, ou falar algo, fica meio: "Nossa, mano, eu sou psicólogo, né, que será que as pessoas vão". Então é isso que eu busco quebrar em mim também, que é o que eu trabalho na Uhum. minha psicoterapia. Porque senão também você vai estar querendo ficar no lugar de É, um perfeição. personagem. Igual você vê essas pessoas aí que estão no lugar da santidade, né, da perfeição, né, o pastor, o Sim. padre, os gurus, daí na hora que dá uns BO, fala: "Caramba, ele O faz cara isso". É, mas ser ele é um ser humano, fi, humano. né. Então assim, eu trabalho isso também em mim pra mim não ficar nesse lugar também de não poder errar. Então, processo terapêutico, qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de fazer, Hã, né, é bom pra todo mundo. Eu sim. faço muito tempo, pra mim me fez bem, me faz bem. Uhum. Mas eu acho assim, pra além de uma pessoa que não é profissional, Hã, no caso, a gente comum, eu hã. acho que um profissional de psicologia, pra ele, fazer terapia, eu acho que é algo assim, que não é negociável, né. Uhum. Porque tem aquela máxima que fala, né, que a ignorância é uma dádiva. Uhum. E eu acho que vocês chegar nesse lugar que vocês chegam de conhecimento, de conceito, e Uhum. tentar se autoanalisar deve seduzir muito pra querer fazer isso, né. Aham. Sim, sim. Então acho que pra vocês, assim, eu acho procurar Uhum. um profissional, ter um profissional pra ajudar vocês também, eu acho que é algo, assim, É, imprescindível. com certeza. E digo mais, se você estiver fazendo com um profissional e não faz a sua psicoterapia, é bem complicado. Porque Uhum. realmente, a pessoa que não faz a psicoterapia dela, sendo profissional da psicologia, ela vai entrar num lugar que daqui a pouco ela vai ser enviesada. Ela vai Uhum. começar a querer ditar as coisas através da perspectiva dela. Dela. Porque, como eu disse, a gente não consegue enxergar nossas sombras. Né, igual eu falei, dei exemplo pra você do cirurgião que, por mais foda que ele seja, ele não consegue fazer uma cirurgia nele, né. Então, assim, se eu não faço meu processo terapêutico, se eu não busco, vejo essas sombras minha, entendo tudo isso, eu vou estar também olhando para o meu paciente de uma forma muito diferente, eu não vou estar humano com humano ali. E aí é Sim. nessa hora que eu posso estar Enviesado. enviesado e trazendo coisas pra ele que não é dele, É é sua meu, ideologia. entendeu? Então daí eu vou estar no processo de terapia, falando com o paciente de uma forma de como eu viveria a Viver minha a vida, vida. e não é assim, cara. É, Do jeito que você vive a sua vida é do seu do seu jeito. jeito. Pra ele não funciona daquela maneira. Se você tem um terapeuta, você tem o contraditório, né. Alguém que Exatamente. te questiona, Aham. né, que te Sim, com certeza. provoca, porque a gente tende a envaidecer, né, Robin? Com certeza, com certeza. O lugar do analista, o lugar do psicólogo, é um lugar muito de vaidade, né, do psicoterapeuta, do analista. E ali é um lugar que a pessoa chega tão desamparada, sabe, chega tão assim, à à busca de uma ajuda, e o que você falar, dependendo do que você falar, ela vai acolher, Uhum. você entendeu? Então, Tem assim, muito tem que isso, né. tomar muito cuidado com o profissional que você está indo, Aham. sabe, buscar saber mesmo quem ele é, se foi por indicação e tudo mais, porque, cara, a gente, nesse lugar de psicólogo, a Passa gente pode autoridade, né. destruir a vida de uma pessoa, É. dependendo do que a gente fala, por causa da autoridade que a gente passa. Uhum. Então é muito profissional, cara, é um trabalho muito mesmo, delicado, e tem que ter muita dedicação, conhecimento e estudo, porque senão você pode destruir a vida de uma pessoa, ao invés de estar ajudando ela, entende? E a gente corre um perigo, né, porque, que nem você falou, né, tem muita voltando naquele assunto do do efeito manada, né, tem muita coisa que entra no hype, né. Uhum, E esse assunto de psicologia é um assunto, assim, que uhum, prende muitas pessoas. sim, E muitas pessoas podem até procurar essa profissão sem ter vocação, exato. porque tá na moda aí, que você falou, né, que uma pessoa dessa pode fazer, né. A gente vê vários casos, aquele cara lá do não sei o que de Deus lá, João de João Deus? de Deus lá, É, ele usava da autoridade aham, dele, aham. que a gente pode fazer uma relação que um psicólogo pode criar em relação ao Sim, paciente, aham. e também fazer Claro, coisas, com né. certeza. Por isso que tem que saber o profissional que está passando, né.
profissionalismo dele, a ética dele, né, se vem por indicação, porque é o que você falou, o psicólogo, a pessoa fica tão, Suscetível. suscetível e dependendo da ética, né, e do perfil do psicólogo, pode estar acontecendo coisas ali que não tem nada a ver com psicoterapia, E até entendeu? porque a pessoa tá naquele momento de muita fragilidade, né. Claro, Aquele claro. normalmente esses momentos, assim, de fragilidade, a Uhum. pessoa fica Aham, aberta, né, sim, cara, ela sim. fica É. suscetível, e aí se a outra pessoa do outro lado passar uma imagem de autoridade, Uhum. normalmente o que a pessoa vai falar vai Vai virar virar lei, regra, sim. regra, e a pessoa vai acabar acatando, né. Hum. Então é uma linha bem tênue. Sim, a gente vê muito isso, falando sobre tá no hype ou não, essa demanda de atividade física e muitas pessoas procurando: "Ah, vou ser educador físico". E você vê que pessoas não têm perfil para ser educador físico. Uhum. Às vezes até de forma inconsciente a pessoa busca a profissão pra, de certa forma, até se beneficiar, né, para não falar outra palavra. Uhum. Então acho que, esse lance até que você falou, né, de fazer o teste vocacional Hã. lá, na hora de você procurar uma profissão, já pegando um gancho nisso aí, você falou que hoje você faz isso, né, Uhum. você aplica. Sim. Como que funciona isso? Então, a orientação vocacional, né, é um trabalho que, tipo assim, hoje em dia você for entrar na internet, tem um monte de site que você coloca lá o seu perfil, as coisas, e ele dá um direcionamento para você do qual tipo de profissão te encaixa, né. Mas ali é muito, senso comum, vamos dizer assim, né. O trabalho que a gente faz, né, da orientação vocacional, a gente faz, assim, em termos de 4 sessões, se eu não me engano, 4, 3 ou 5, depende de cada pessoa. E a gente vai buscar todo o histórico dela, o histórico da família, vai buscar os desejos dos pais, sabe, as coisas que ela gosta, as coisas que ela tem facilidade. Então, assim, são várias sessões para estar trabalhando tudo isso, é tipo assim, um aprofundamento com aquela pessoa. E aí depois daquilo, aí a gente aplica O o teste. teste de orientação vocacional, Uhum. sabe. E daí tem todo lá umas perguntas para conseguir entender o perfil psicológico daquela pessoa. Se é introvertida, extrovertida, se é mais intuitivo ou mais sentimento. Então vai ver depois que você vai vendo toda essa fazer essa análise, do perfil psicológico da pessoa, você vai encaixar com o que ela gosta, o que ela queria ser, o que os pais queriam que ela fossem, entendeu? Entendi. Então, assim, hoje em dia o que vem muito pra mim pra fazer orientação vocacional são adolescentes que chega terminando o ensino médio, tá perdidinho, não sabe o que quer fazer, que é super normal também, o Sim. adolescente tá acabando o ensino médio e não saber o que quer realmente. Então, assim, a orientação vocacional para esses adolescentes é muito importante, vai ajudar muito, porque pensa assim, né, a pessoa vai começar uma faculdade, né, cara. É claro, quanto mais cedo você faz uma faculdade, mais cedo você termina. Mas são ali tem pessoas que entram numa faculdade, aí passa 3, 4 anos, aí, putz, cara, Não era não isso. tá encaixando, não tá legal. E às vezes se ele tivesse feito uma orientação vocacional antes de começar uma faculdade, ele já teria um direcionamento melhor, já conseguia entender melhor o que ele queria, Sim. sabe. Porque tem muitas coisas que às vezes é empolgação, é o que tá no É o hype, raio. igual você falou. É. E não é o que vai encaixar com o perfil dele, Sim. entendeu. E outro tipo de profissionais que eu trabalho profissional não, ou você vai cortar depois, né. Outro tipo de pessoas também que buscam a orientação vocacional, são pessoas que estão na transição de carreira. Às vezes trabalhou muito tempo num tipo de profissão e quer fazer uma transição, porque como eu disse, entra numa profissão por causa do contexto financeiro, por causa do contexto familiar e acaba trabalhando num tipo de lugar. Só com o tempo ele vê que não encaixa mais, que Uhum. aquilo não satisfaz, que aquilo não dá o prazer de ir trabalhar todo dia e tudo mais, e às vezes ela tem vontade de ter essa mudança, Uhum. transicionar para uma nova profissão. Então para essas pessoas também é muito legal fazer essa orientação vocacional, que daí ela consegue entender o que que ela encaixa, quais Sim. tipos de profissões ela consegue atuar, né. Hoje em dia a gente vê que, né, a a idade, né, das pessoas estão elevando, né, Sim. cara. Então tem pessoas que se aposentam até E e aí não vai quer parar, quer fazer aham. uma outra coisa. Então ajuda também essas pessoas a conseguir, entender como é que é o perfil dela para conseguir um novo empreendimento, um novo tipo de profissão. Sim. Então encaixa muito nessas pessoas, tanto os adolescentes que estão, terminando o ensino médio, querendo entrar na faculdade, quanto os adultos mesmo que estão numa transição de carreira e tudo mais. Sim. É aquela máxima que fala, né: "Faça o que você ama e não trabalhe nenhum dia da sua vida", né. Exatamente.
pode parecer romântico, mas É, mas é isso, é cara, Você verdade. fazer algo que você gosta, É, você não tá trabalhando, sim. você tá fazendo algo com satisfação, Aham. você tá ali, e quando você faz coisas que você ama, Uhum. o dinheiro é consequência, né. É, sim. E aí quando você procura coisa do hype, você pode até se frustrar, Aham. porque às vezes você conhece uma pessoa que se destacou naquela profissão, mas ela tinha um perfil. Uhum. Aí você bonitão quer fazer igual, porque o cara e você não tem o perfil, você não vai se Sim. destacar. Agora assim, ó, antes de finalizar, pegando o conceito de sombra, que você poderia falar que é sombra pra você? O É sombra. que é sombra? Então, pra mim, a sombra é tudo aquilo que de alguma forma tá agindo dentro da gente, que a gente não consegue dar luz, justamente por estar num lugar muito inconsciente, e de certa forma essa sombra não deixa a gente chegar à integração, Uhum. e não deixa chegar na gente ser a gente mesmo, Sim. que faz às vezes a gente sofrer, por a gente não ter coragem, não conseguir fazer alguma coisa por medo ou por trauma, porque isso foi tá tão reprimido lá na sombra que a gente não enxerga, e isso atrapalha a nossa vida de alguma forma. A sombra pra mim é isso. Ela não é inimiga. Não, de forma nenhuma, porque muitas coisas que tá nela pode vir e pode dar muita luz pra Hum. nossa vida. Então na verdade o que ela precisa ser é só ser acolhida. Só acolhida, exatamente. Ela é uma parte sua também, né. Também, com Ela é uma certeza. parte sua. Pra você ser inteiro, você tem que ter as 2 partes, né. Aham. E diante de tudo que a gente falou hoje, diante a sua experiência profissional, pessoal, o que faz sentido pra você hoje? O que faz sentido pra mim hoje é ter um sentido pra viver. É isso. Vida sem sentido, Pode dizer que a sua profissão isso, pra mim, sim, pra mim hoje, eu na minha profissão que eu atuo, faz muito sentido e é onde que eu consigo, eh, ser eu, consigo lidar, consigo ajudar, consigo aprender e consigo ter prazer. Robson, eu queria agradecer pela sua presença aí novamente, pela conversa, foi muito produtiva, foi uma aula, e o espaço agora é seu para você colocar aí suas redes, seus Hum. contatos, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né, o convite mais uma vez, e eu trabalho muito na rede social, eu acho que toda semana eu faço uns 2 vídeos, né, sobre reflexão, sobre as coisas do dia a dia mesmo. Deixa o seu E arroba aí o já. meu Instagram é @robson.psico não, @psico.robson.moreira. Eu tenho meu TikTok também, que lá também eu também compartilho os vídeos também do que tem Uhum, no Instagram, entre outras coisas. E o do TikTok eu não lembro agora, tá. o Mas o arroba dele. deixa no comentário fixado, dá pra É, colocar. beleza. E, assim, o meu lugar de atuação, eu atuo aqui em São José dos Campos, né, faço atendimentos online e presencial. Hoje eu atendo, assim, crianças a partir dos 11 anos, mais ou menos, eu já começo a atender, e Pré-adolescente. adolescente, adulto, idosos. E eu tenho minha clínica, né, minha clínica fica no centro de São José dos Campos. E eu também, presto serviço para uma clínica chamada Saúde Emocional. E lá eu tenho alguns pacientes que eu atendo através de convênio, né. Pô, E é isso, 2 fechou. E para você que gostou do conteúdo que ficou até agora, siga, curta, compartilha. Em breve teremos novos episódios. E aí, fez sentido?